Em algum lugar sobre a Suécia, um caça está voando em uma missão de combate, sem piloto. Em maio de 2025, um sistema de IA chamado Senator assumiu o controle de um Saab Gripen E e realizou 3 missões além do alcance visual, escolhendo como manobrar, quando entrar no combat e como vencer um combate aéreo aproximado simulado contra um oponente real. Apesar de tornar a Força Aérea Sueca uma das forças aéreas mais poderosas e tecnologicamente avançadas do mundo, esse é só um dos motivos que tornam esse desenvolvimento importante. Mais importante, essa é a aeronave que a Ucrânia assinou acordo para comprar e o item mais avançado da parceria. Ela pode impedir totalmente o avanço da Rússia. Então, vamos começar pela própria máquina. Porque uma vez que entendemos o que realmente é o Gripen E, vamos entender por que Moscou tem todos os motivos para se preocupar. O Gripen E é construído em torno de um motor General Electric F414, que permite que ele atinja um pouco acima de Mach 2, algo em torno de 2.100 km/h. Ele possui 10 pontos de fixação, uma carga interna de combustível de aproximadamente 3,75 toneladas e pode decolar e pousar em um trecho de rodovia pública com uma equipe de 6 homens. Mas os números brutos não são o destaque. O destaque é o que o Gripen E carrega por dentro. No coração do caça está o Leonardo ES-SO5 Raven, um radar de varredura eletrônica ativa montado em um mecanismo de reposicionamento, que permite mover fisicamente a antena para enxergar mais longe, nas laterais, do que uma matriz fixa conseguiria. Ao lado dele está instalado o Skyward G, um sistema de busca e rastreamento infravermelho que permite ao caça caçar sem nunca ligar o radar, permanecendo em silêncio enquanto constrói um panorama do céu. E envolvendo toda a fuselagem está o suíte de guerra eletrônica Aresis, um conjunto de receptores digitais, interferidores e controladores de iscas, dando ao piloto uma visão de 360 graus de quem está olhando para ele, e os meios para cegar quem estiver. A Saab desenvolveu esse caça do zero para seguir operando mesmo com radar degradado, link de dados interrompido e GPS enganado. Ou seja, eles o fizeram justamente para o inferno eletromagnético criado pela Rússia no leste da Ucrânia. Há outro detalhe sobre esse caça, praticamente feito sob medida para a Ucrânia, incorporado ao seu design na Guerra Fria. Os planejadores suecos sempre assumiram que, se a guerra chegasse, a primeira coisa que um ataque soviético faria seria deixar suas principais bases aéreas cheias de crateras. Então, eles se recusaram a depender delas. Eles criaram a doutrina BES-90 para dispersar seus caças em trechos comuns de rodovia, rearmando e reabastecendo com pequenas equipes de conscritos em terra, permitindo que retornem à luta de locais impossíveis de prever pelo inimigo. E essa doutrina os guiou por toda a linha Gripen, tanto os modelos mais antigos, C e D, quanto o novo E. Essas aeronaves se destacam nesse ambiente, exigem pouca manutenção, têm baixo custo, rápida prontidão e, o principal, não dependem de pista impecável de 3 km. Por décadas, essa doutrina parecia uma relíquia da neutralidade sueca, até que a Rússia passou anos tentando destruir as bases aéreas da Ucrânia a partir do ar. De repente, um jato feito para operar em estradas rurais sem base fixa parece menos uma relíquia e mais uma profecia. É por isso que os F-16 ou Mirages, que são caças admiráveis por si só, têm dificuldade em causar um impacto definitivo na Ucrânia. Mas os Gripen E, por terem sido projetados com esse objetivo, têm a chance de se destacar, com 16 deles confirmados como parte de um acordo de compra para meados de 2026. No entanto, há outro acordo ainda maior que pode envolver até 150 aeronaves na próxima década, tornando isso não apenas uma doação temporária, mas uma parte totalmente integrada das forças aéreas da Ucrânia. Além das capacidades operacionais, vamos falar das armas que tornam tudo isso letal. O Gripen E pode carregar até 7 mísseis MBDA Meteor, e o Meteor não é um míssil ar-ar comum. A maioria dos mísseis são foguetes. Eles acionam um motor, queimam intensamente por alguns segundos e depois planam até o alvo, perdendo energia o tempo todo. O Meteor, por outro lado, usa um ramjet com regulagem de potência, um motor que continua queimando e impulsionando até o impacto. Ele voa acima de Mach 4. O número oficial da MBDA coloca seu alcance acima de 200 km, mesmo que seja um limite otimista. A parte que faz todo o míssil funcionar é justamente o que mantém seu motor aceso, dando a ele o que o fabricante chama de zona de não escape. Muito maior que os mísseis Anhan atuais. Cerca de 3 vezes mais alcance em disparo frontal e até 6 vezes mais em perseguição traseira. Esse é o espaço aéreo do qual um piloto inimigo não consegue escapar do míssil, independentemente das manobras. Combine esse míssil, o radar citado e o caça, juntos formam a única combinação capaz de desafiar o poder aéreo russo na Ucrânia. Esse é o ponto principal.
Um Gripen armado pode forçar um caça russo a recuar antes mesmo do piloto inimigo estar ao alcance de disparar. O Meteor ainda faz mais do que apenas voar longe. Ele possui um enlace de dados bidirecional, permitindo que míssil e a aeronave lançadora se comuniquem durante o voo. O caça pode atualizar a posição do alvo após o lançamento, transferir o míssil para ser guiado por um sensor completamente diferente ou disparar contra um alvo que ele nunca detectou com o próprio radar. Na prática, um Gripen pode lançar um Meteor em um alvo iluminado por outra aeronave ou radar em terra, permanecendo em silêncio e invisível, sem ligar seu próprio radar para não revelar sua posição. E o míssil não é apenas um míssil, mas sim apenas um nó em uma rede. Uma aeronave espetacular e um míssil moderno não impedem invasão. A guerra não se vence só com a máquina mais impressionante no campo de batalha. Ela é vencida pelo que não se pode fotografar com facilidade, a teia que liga todas as máquinas. E a Suécia tem feito exatamente isso na Ucrânia, pacote por pacote, há mais de 4 anos. O Gripen é apenas a ponta de lança. Então, vamos recuar e olhar para tudo isso, porque a verdadeira história aqui não é um caça, mas todo o ecossistema da indústria de defesa. A Suécia vem projetando suas forças armadas há décadas, com base na suposição de que um dia poderia ter que lutar contra um inimigo com muito mais soldados, muito mais tanques e muito mais aeronaves do que ela mesma poderia colocar em campo. Um pequeno país encarando um vizinho gigante. Se esse cenário soa familiar, é exatamente esse o ponto. A resposta sueca para estar em menor número nunca foi igualar o gigante arma por arma. Era enxergar primeiro, decidir mais rápido e conectar tudo de forma tão eficiente que uma força menor pudesse atacar exatamente onde dói e desaparecer antes que o contra-ataque chegasse. Essa filosofia agora está sendo passada pouco a pouco para a Ucrânia. Comece pelos olhos, porque tudo o resto depende deles. Em maio de 2024, a Suécia anunciou o que então era seu maior pacote de ajuda de toda a guerra, no valor de cerca de 13 bilhões de coroas suecas. E no centro dele estavam 2 aeronaves chamadas ASC-890. A olhar para ela não chama atenção. É um Saab 340 turbo-hélice convertido, o tipo de pequeno avião regional, que antes transportava viajantes de negócios entre aeroportos provinciais. Mas a Saab retirou tudo e instalou o ERI, um arranjo IESA que observa lateralmente um arco de 120 graus de cada lado da fuselagem. Quando está no ar, esse radar pode detectar alvos do tamanho de caças a uma distância entre 300 e 400 km e pode rastrear até 1000 objetos no ar e 500 na superfície ao mesmo tempo. Mas o que realmente importa aqui é o ângulo. Um radar no solo fica oculto atrás da curvatura da Terra e de cada colina e árvore à frente. Um míssil de cruzeiro russo ou um drone Shahed voando baixo pode se ocultar no ruído do solo até quase atingir o alvo. O ASC-890 voa acima de tudo isso e observa de cima. Essa capacidade de detectar alvos abaixo dele é toda a razão de sua existência. E contra um inimigo que já lançou bem mais de 100 mil drones e milhares de mísseis contra cidades e usinas de energia ucranianas, uma aeronave capaz de detectar cedo os alvos voando baixo não é um luxo. É a diferença entre uma cidade que recebe 10 minutos de aviso e outra que recebe 90 segundos. A aeronave foi vista pela primeira vez sobrevoando a Ucrânia em março de 2026 e, segundo relatos ucranianos, já está fornecendo dados de direcionamento de alvos para a rede de defesa aérea, com um episódio amplamente divulgado, atribuindo a ela a ajuda a um F-16 para abater um Su-35 russo. Depois, aos olhos em terra. E é aqui que a família de radares sueca mostra seu valor. Os radares Giraffe recebem uma fração da atenção que as baterias Patriot recebem, e isso é um erro. A Suécia forneceu à Ucrânia várias variantes da linha Girafa, e de acordo com o próprio Ministério da Defesa da Ucrânia, esses sistemas podem detectar alvos aéreos a até cerca de 100 km de distância e até 20 km de altitude, dependendo do modelo. Esses números são fornecidos pelo governo ucraniano, parte interessada, então considere-os como dados do operador, não uma medição independente. Mas o próprio design é importante. A Girafa recebe esse nome devido a um mastro dobrável, que eleva a antena acima da linha das árvores. Como uma girafa, ela consegue ver alvos baixos, lentos e pequenos, que se escondem no terreno, como mísseis de cruzeiro e drones. Ela atualiza sua imagem a cada segundo. Ela é montada em menos de 10 minutos e desmontada em menos de 5, permitindo observar, compartilhar e sair antes que um drone russo de contrabateria a localize. E, o principal,
ela segue funcionando mesmo com fortes interferências. Esse último ponto é fundamental, porque o ambiente de guerra eletrônica russo é exatamente onde radares mais baratos ficam cegos. A Suécia deu olhos ao exército ucraniano, mas eles também precisam de poder de fogo. No campo de batalha, informação é poder. Mas existe uma batalha que você não pode ver. Todos os dias, corretores de dados coletam, empacotam e vendem seus dados pessoais sem o seu conhecimento ou consentimento. Incogni, nosso patrocinador de hoje, remove isso de centenas de bancos de dados com poucos cliques. Seu endereço residencial, número de telefone e informações familiares podem estar online agora e você nem percebe. Isso pode levar a ligações de spam, golpes e roubo de identidade. É perigoso para você e sua família. É por isso que eu uso o Incogni. O Incogni encontra automaticamente onde suas informações pessoais estão expostas e envia solicitações de remoção em seu nome. Eles não podem te prejudicar se não conseguirem te encontrar. E com o plano ilimitado, você pode ir ainda mais longe. Basta colar o link de qualquer site que esteja expondo suas informações pessoais e os especialistas em privacidade do Incogni cuidarão do resto, com remoções personalizadas. Começar leva apenas alguns minutos. E após uma única autorização, o Incogni faz todo o trabalho difícil por você. Retome o controle da sua privacidade hoje mesmo. Use nosso código SPECIAL para ganhar 60% de desconto em qualquer plano anual do Incogni. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo e comece a remover suas informações pessoais da internet. Você já sabe que informação é poder. Agora use esse poder para se proteger e retomar sua privacidade com o Incogni. Antes de continuarmos, inscreva-se no The Military Show para receber notícias diárias sobre a guerra e principais acontecimentos. Voltando às armas que a Suécia usa para mudar o rumo da guerra na Ucrânia a seu favor. A primeira arma de ataque que entregou foi o Archer, que talvez seja o item mais impressionante e devastador de todo esse pacote. O Archer é um obuseiro autopropulsado de 155 mm, com um cano de calibre 52, montado em um chassi articulado 6x6, construído a partir de um caminhão Volvo, e toda a arma é automatizada. Enquanto o antigo obuseiro rebocado soviético exigia uma equipe de 10 ou 12 homens trabalhando, o Archer precisa de apenas 3, que não saem da cabine blindada. Assim que recebe uma missão de fogo, o veículo pode parar, posicionar o canhão e disparar em menos de 30 segundos. Dispara 8 ou 9 tiros por minuto, sendo os 3 primeiros em cerca de 15 segundos depois já vai embora. Essa velocidade garante sobrevivência e operações de combate mais eficientes. Neste campo de batalha, a Rússia caça artilharia com radar de contrabateria e drones. A regra é simples: quanto mais tempo seu canhão parado, mais rápido ele morre. O Archer utiliza a tática conhecida de atirar e fugir, disparando uma salva e sumindo antes que o inimigo identifique sua posição. Porém, o alcance também é importante. Com um projétil padrão, o Archer pode atingir cerca de 40 km, e com um projétil guiado de precisão Excalibur, pode chegar a aproximadamente 60 km. Um artilheiro que operou por anos um DD-20 soviético obuseiro da era soviética chamou o Archer de artilharia de precisão. Um único disparo elimina o alvo, e a brigada o usou para destruir um canhão autopropulsado russo, comprovado por imagens de drone. A Suécia doou as primeiras unidades no início da guerra, e em 2025 autorizou sua agência de compras a adquirir mais 18, especificamente para a Ucrânia, com entrega até 2026. O segundo veículo é o CV-CV90, e os soldados que andam nele lhe deram um apelido que diz tudo: a Fera. A Suécia inicialmente enviou 50 unidades da variante com um canhão de 40 mm e cada uma transporta uma tripulação de 3 pessoas, além de um esquadrão de infantaria atrás de uma blindagem que na versão doada foi especificamente reforçada para proteção contra minas, tiros de pequeno calibre e granadas. Ele atinge cerca de 70 km por hora na estrada e é adorado pelas tripulações por sua resistência. A 21ª Brigada Mecanizada da Ucrânia publicou um vídeo do CV-90 resistindo a vários ataques de drones FPV e ainda continuando a rodar, atraindo o fogo inimigo para longe da infantaria que desembarca pela traseira. As unidades ucranianas levaram o veículo muito além do que ele foi projetado para fazer, usando-o até como artilharia improvisada. É, de longe, um dos veículos de combate de infantaria mais capazes da Europa, e a Ucrânia já concordou com a Suécia em eventualmente fabricá-lo em solo ucraniano. E ainda tem tudo que está por trás dos sistemas mais famosos, aquela massa pouco glamourosa, da qual um exército realmente depende. Ao longo de mais de 28 pacotes, a Suécia enviou tanques STRV-122, sua própria versão com blindagem reforçada do Leopard 2.
Enviou mais de 200 blindados de transporte sobre lagartas, além de mísseis RBS-70 para abater drones e helicópteros, e canhões sem recuo Carl Gustaf. Fuzis e armas antitanque aos milhares, embarcações de assalto rápido Combat Boat 90 para os rios e a costa, mísseis TOW, munição, caminhões, além das peças de reposição e do treinamento que mantém tudo funcionando. Segundo o próprio balanço oficial da Suécia, o valor total do apoio militar à Ucrânia chegou a cerca de 128 bilhões de coroas suecas no início de 2026, com um orçamento adicional de 80 bilhões já garantido para 2026 e 2027. Isso não é caridade a conta-gotas. É uma pequena nação investindo parte relevante de sua indústria de defesa na sobrevivência de outro país. Agora, finalmente podemos responder a verdadeira pergunta feita pelo título deste vídeo. Como tudo isso poderia realmente parar a Rússia? Porque não é o caça, o obuseiro ou qualquer outra máquina em exibição. É o que acontece quando você conecta todas elas. A Suécia entende isso melhor que a maioria, pois baseou toda a sua doutrina de defesa nesse princípio. O ASC-890 está em alta altitude sobre o centro da Ucrânia, monitorando e detecta um grupo de aeronaves russas se preparando para lançar bombas planadoras. Ele envia essas informações pelo enlace de dados. Um radar girafe na linha de frente confirma e detalha a imagem. Um Gripen E, estacionado em pista remota fora do alcance de bases aéreas visadas, recebe o sinal, decola e lança um míssil Meteor de longe, sem que o piloto russo possa reagir, obrigando-o a fugir antes de liberar suas bombas. Enquanto isso, a mesma rede que guiou o míssil informa a equipe do Archer, onde uma bateria russa disparou. O Archer lança um projétil preciso e já se move antes da fumaça sumir. Essa é a lógica, e vale refletir sobre isso porque é realmente elegante. A vantagem da Rússia sempre foi a quantidade, mais canhões, aviões e soldados. A resposta da Ucrânia e da Suécia não é igualar a quantidade, mas atacar a causa em vez do sintoma. Você não simplesmente derruba as bombas planadoras uma por uma, um jogo exaustivo e perdido. Você afasta as aeronaves para impedir que as bombas sejam lançadas. Não apenas se protege da artilharia, identifica e destrói o canhão assim que ele dispara. Cada camada do sistema permite que uma força menor e inteligente decida e ataque antes que uma maior e desajeitada reaja. É assim que a Suécia sempre planejou sobreviver ao seu vizinho muito maior, e agora a Ucrânia herdou esse plano. E há uma segunda recompensa escondida dentro dessa parceria, que aponta ainda mais para o futuro do que para o presente. Esse relacionamento funciona nos dois sentidos. A Ucrânia não é apenas uma beneficiária. Todos os dias as equipes ucranianas estão usando esses sistemas suecos na guerra mais intensa e tecnologicamente saturada deste século. Eles enfrentam guerra eletrônica em tempo real, enxames de drones e um inimigo que se adapta semanalmente, algo impossível de simular em qualquer campo de teste sueco. Dados reais de combate mostrando como essas máquinas agem quando realmente tentam destruí-las. A Suécia recebe esse feedback, então a Saab consegue encontrar as falhas e corrigi-las mais rápido do que qualquer programa em tempos de paz conseguiria. A parceria oferece à Suécia todos os testes necessários contra um inimigo que sempre esperou enfrentar. Isso pode acelerar o desenvolvimento, como já vimos na Ucrânia. Protótipos prontos em meses, não anos. Claro, tudo isso depende do fato de que a Ucrânia consiga colocar sua produção em funcionamento, e mesmo assim, ainda está travando uma batalha difícil. O acordo do Gripen E é enorme, uma carta de intenções para até 150 jatos, que seria a maior exportação do Gripen na história, e um dos maiores acordos de armas que a Europa já viu. Mas esses só devem começar a ser enviados por volta de 2030 e seguir ao longo da década. Os modelos mais antigos, C e D, que poderiam chegar antes, são equipamentos usados e envelhecidos, limitados em número pelo desgaste das estruturas, e não possuem justamente os sistemas que tornam o E tão perigoso. E a Rússia não vai ficar parada. Ela se adapta, interfere, constrói e caça todos os sistemas de alto valor, especialmente as aeronaves de alerta antecipado. Mesmo assim, o projeto é de grande escala. Suécia e Ucrânia construíram uma arquitetura completa e moderna de defesa aérea e terrestre, em camadas. O caça é a parte que chama a atenção nas manchetes. O sistema é a parte que vence. E quanto mais essa parceria durar, menos será sobre a Suécia ajudando a Ucrânia a sobreviver à guerra e mais sobre ambos escreverem juntos o manual de como a próxima será travada. Mas não se vence uma guerra de forma defensiva. É aí que entra o poder ofensivo dos mísseis de longo alcance da Ucrânia. Para saber mais, confira o vídeo e inscreva-se no The Military Show para receber mais conteúdos como este todos os dias.